Shalom, shalom para você que está aí do outro lado, shalom para quem vai ouvir, para quem está ouvindo agora, quem vai ouvir depois. Que Deus os abençoe grandemente na hora dessa palavra, na hora desse encontro especial. Amém? Pai, em nome de Jesus, Deus eterno, Deus de infinito amor, obrigada, Pai, porque o Senhor prepara o tempo para todas as coisas. E esse é o tempo de estarmos aqui, num encontro especial contigo. Abençoe cada um, Pai, que o teu Espírito possa estar livre no coração e na mente de cada um que vai estar entrando em contato com a tua palavra, para que possa, Senhor, gerar vida e uma transformação profunda, em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje nós vamos ler um texto do livro de Eclesiastes, capítulo 3, que fala sobre o tempo. Esse é o que nós vamos falar um pouco hoje. Então, Eclesiastes, capítulo 3, do versículo 1 ao 8. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra, tempo de paz. Versículo 17. Eu disse no meu coração, Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo intento e para toda obra. Pai, que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra e traga revelação ao nosso coração e ensino em nome de Jesus. Esse texto, ele fala dos tempos determinados e ele mostra o controle de Deus sobre o tempo. Ele nos leva a crer que há um tempo, de fato, determinado para todo propósito debaixo do céu. Né? Então, todos os acontecimentos da vida ou da humanidade teve um tempo, tem um tempo e terá um tempo determinado. Mas o que significa, de fato, um tempo? Né? E eu fui ver o que significava, de fato, um tempo. Então, tem algumas considerações aqui. É uma imagem móvel da eternidade. Ou seja, esse conceito diz que há uma eternidade e que dentro dessa eternidade há um tempo, um período móvel em que ele altera. Então, passam as gerações, passam as estações e cada tempo é determinado dentro da eternidade. Mas a eternidade, o ser eterno, o que era eterno, ele é imutável. Isso é o que diz esse conceito. A eternidade é imutável. O que é mutável são os acontecimentos de tempo em tempo que vão acontecer dentro desse período da eternidade. E aqui acontecem as estações, mudam-se as gerações e vão acontecendo todos os eventos. Outra consideração é que o tempo ele é vinculado à velocidade. Nós sabemos que a Terra gira em torno do Sol, há uma rotação, e também ela gira em torno dela mesma. Então, há um tempo para que ela gire em volta dela e há um tempo para que ela gire em torno do Sol. Há uma velocidade em que ela gira em torno dela e uma velocidade em que ela gira em torno do Sol. Isso determina um espaço de tempo dos dias, dos meses e dos anos, a distância do Sol, e também contribui para o que essa consideração em cima, esse conceito de cima,
fala que dentro da eternidade há as mudanças de tempo, de estações e gerações. Então, o que determina todo esse movimentar é esse tempo vinculado à velocidade. E diz também, quem disse foi o Einstein, o primeiro conceito foi Platão, que o tempo ele é relativo. Ele é relativo. O que é um tempo passado na minha vida pode não ser um tempo passado na vida do outro. Porque tem tempos e estações que vivemos, né? Então, ele não é uma coisa objetiva, fechada e endurecida. Ele é relativo. Outra consideração é que o tempo é espiritual à luz da eternidade. Ou seja, se há uma eternidade, nós compreendemos a eternidade como conceito, mas enquanto seres humanos, com a nossa mente e com o nosso corpo, a nossa alma, nós, de fato, se olharmos só para a matéria, nós não experimentamos eternidade, né? Porque nós somos finitos. Mas, espiritualmente, há esse conceito, a eternidade, ela existe. Ela é uma realidade. Então, esse tempo que é medido, que fica dentro dessa eternidade e que ela é vinculada à velocidade, e ele é relativo, o que acontece com ele? Nós podemos medi-lo, mas nós só podemos medi-lo enquanto presente. Por quê? Porque o tempo passado, ele não existe, ele não tem como se fazer nada com ele. E o tempo futuro, ele não chegou. Então, o que nós temos é o presente, e dentro desse presente, nós medimos o tempo enquanto o tempo passa. É um conceito meio aéreo, mas é um conceito real. E se nós formos para a palavra, à luz da palavra, à luz das escrituras, de fato, o tempo é espiritual, à luz da eternidade. Por quê? Porque o nosso tempo aqui, ele é medido enquanto finito. O tempo de Deus, ele é trabalhado enquanto eterno, porque Deus é eterno. E Deus não tem passado, e Deus não tem futuro, porque todas as coisas iniciaram em Deus e vão terminar em Deus. Tudo está em Deus. Deus é o alfa e o ômega, é o princípio e o fim. Ele é eterno. E a palavra diz que de eternidade a eternidade, Deus é. E ele diz que eu sou. Quando Moisés, acontece tudo com Moisés, ele vai viver no palácio do faraó, depois ele sai do palácio do faraó por ter matado aquele egípcio, vai fugido para Midian, e em Midian ele é encontrado por Deus, depois de Deus trabalhar com ele muitos anos. Foram 40 anos no palácio, 40 anos no deserto de Midian. E então Deus encontra com Moisés e chama Moisés. E diz a Moisés para ele voltar, porque ele vai libertar o povo, dá condição de Moisés fazer sinais para que ele seja aceito. Então Moisés olha para Deus e fala, mas quando me perguntarem quem me mandou, o que eu vou responder para eles? Eles não vão acreditar em mim. Então Deus fala com ele, diga a eles que eu sou. Eu sou hoje, eu sou agora, nesse tempo, eu sou. Eu sou quando eles estavam lá no início da escravidão. Eu sou agora enquanto escravos. E eu sou na hora da libertação. E eu sou em todo o tempo. Porque dentro da eternidade, do início e do fim, em que Deus é, nessa eternidade só há presente para Deus. Nós calculamos o passado. Ontem eu fiz isso, me arrependo, ou me alegro. Amanhã, quem sabe, eu vou fazer aquilo. Para Deus, tudo é um eterno presente. E é muito interessante, porque aqui nesse texto fala que há tempo determinado,
Há um tempo para todo propósito debaixo do céu. O tempo é determinado. Há um período na nossa vida em que nós choramos, mas há períodos na nossa vida que nós nos alegramos. Há períodos na nossa família em que nascem. Há períodos na nossa casa em que morrem. Há períodos que há bonança, há tranquilidade, paz sobre a terra. Há períodos de guerra. Há períodos de fome, há períodos de abundância. Eu não sei qual é o período dentro dessa eternidade em que você está vivendo, qual é a estação. Nós temos 4 estações durante o ano. Nós temos a primavera, que floresce tudo. É lindo. Os passarinhos cantam, os animais que ficam escondidos por causa do frio saem para olhar, eles vão colher, eles vão se alegrar. Eu não sei se vocês reparam, mas onde eu moro, há muitos cantos de passarinho, porque há uma movimentação quando é primavera. É muito lindo. Há o verão, que é uma estação quente, onde o sol está mais aproximado do nosso país, então os dias são mais longos, as noites são mais curtas, a temperatura é mais alta, temos mais liberdade, parece que de andar pelas ruas, é mais iluminado. Temos o outono, que é onde começa a temperatura a descer, começa um friozinho e as folhas caem, mas é uma estação de frutos também. E temos o inverno, em que há um frio, onde o sol está mais distante, as temperaturas caem, tem lugares que faz muito frio, que neva. Então, nós ficamos mais em casa, as noites são mais longas, os dias são mais curtos. Não, o sol não é tão ardente, iluminado como no verão. São as estações do ano, que há propósito debaixo do céu para cada estação. Há as viradas da lua. Então, nós temos a lua cheia, temos a lua minguante, temos a lua nova, temos a lua crescente. Elas interferem nas marés, elas interferem no nascimento, elas interferem, há uma mudança também por causa disso tudo, porque cada estação, cada lua, cada dia, cada mês, cada ano, há uma velocidade da Terra, um movimento da Terra para que todas essas coisas aconteçam. Deus dá o tempo para todas as coisas, né? Ora melhores, ora um pouco piores, segundo a nossa ótica. Mas nós temos dentro de nós a eternidade de Deus. Nós fomos criados eternos. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Deus é eterno. A Bíblia fala que quando nós morremos, o corpo vira pó, porque do pó nós viemos, né? Nosso corpo, ele é feito de coisas químicas que é encontrado na natureza. Tanto que as curas vêm da natureza, né? Os remédios são feitos, às vezes, à base de coisas da natureza, porque é o nosso corpo. Mas o espírito volta a Deus que o criou. Assim diz a palavra. Então, nós temos essa eternidade, mas nós vivemos nesse tempo finito. Nós vivemos nesse tempo dentro da eternidade em que há uma movimentação de tempo, que é medido através da rotação da Terra, da translação, do Sol, da Lua, do dia, da noite. Nós vivemos nesse tempo. E nós temos muitos acontecimentos na nossa vida. Eu não sei qual é o tempo em que você está vivendo. Qual é a estação da sua vida hoje? Se é inverno, está muito frio, as noites estão muito longas. Mas se é primavera, onde tudo está florido, ou é verão, está tudo tão claro, tão quente, tão animador. Ou se é outono, é hora das folhas caírem, do tempo ficar um pouco mais cinza, mas tem frutos.
Eu não sei qual é a estação da sua vida, nem o tempo em que você está vivendo. Se é o tempo determinado do choro, se é o tempo determinado da alegria, se é o tempo determinado de edificar, de construir, de levantar, ou se é o tempo determinado de desfazer, de deitar fora, ou é o tempo determinado em que você está plantando? Ou será que já é o tempo determinado em que você já está colhendo? Eu não sei qual é o tempo em que você está vivendo. O fato é que o tempo é relativo. Eu posso estar numa estação na minha vida e você está em outra estação na sua vida, em que amanhã eu posso estar numa mesma estação da sua vida. Esses são os eventos que acontecem de tempos em tempos dentro dessa eternidade. O mundo está vivendo um tempo particular. Lá na Rússia, Ucrânia, é tempo de guerra. A guerra está se estendendo. Há um tempo de preocupação na Europa por conta da guerra. Acho que o mundo todo se preocupa, mas ali, por causa do fornecimento de algumas coisas. Há um tempo determinado em que está se vivendo. Lá nos Estados Unidos, hoje, está uma temperatura altíssima, que as pessoas não estão suportando. Aqui nós estamos vivendo uma temperatura de inverno. É uma estação de inverno. Friburgo está muito frio. Mas o mundo tem os seus próprios eventos. Mas tem uma estação que é a mesma, que acontece na vida de todos. É a estação, é o tempo determinado da visitação de Deus para você. Não importa o tempo determinado de Deus para a visitação dele, para a salvação, não importa em qual estação você esteja. Você pode estar na estação mais dolorosa. Esse é o tempo da visitação de Deus. Esse é o tempo da salvação. Houve um tempo na história da humanidade em que era tempo de Jesus vir. E ele veio naquele tempo. Ele veio naquele tempo. Houve tempo de perseguição, onde o imperador queria matá-lo, mas houve tempo em que ele foi levantado, houve tempo dos milagres, mas houve tempo da sua crucificação, da sua morte. Se nós olhássemos hoje com os nossos olhos naturais, iríamos dizer, puxa, por volta dos 33 anos, não é tempo de morrer. Não é hora para morrer, mas era o tempo determinado de Deus. Jesus vem e inaugura no coração do homem o reino de Deus. Ele vem e ele dá todos os sinais no tempo determinado. Ele vem para deixar a inauguração da igreja dele. Não uma igreja com nome, não uma igreja... A igreja de Jesus. Para viver o amor de Deus. Era tempo disso acontecer. Foi tempo certo da chegada de Jesus. E você hoje pode crer em Jesus como um homem da história, que não tem como negar. Ele veio, ele viveu, ele morreu e foi ressuscitado. Ele ressuscitou. Pode não ser o seu tempo hoje de ter a fé que é o dom de Deus para crer em Cristo como Filho de Deus ressurreto, Salvador, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O fato é que ele dividiu a história naquele tempo, antes de Cristo, depois de Cristo. Foi uma era em que ele separou. Isso está em qualquer livro de história. Mas o tempo determinado de Deus hoje, que é um eterno presente,
dentro da eternidade, o maior evento que Deus quer trazer hoje para a sua vida é o tempo da salvação, é o tempo da visitação, é o tempo em que o Espírito de Deus vem fazer morada em você e você vai ter a fé para crer em Cristo Jesus como Deus. Esse é o tempo determinado de Deus. Essa é a estação em toda essa linha da eternidade, em todo esse presente. É o tempo de Deus. Não importa qual estação você esteja vivendo. Não importa qual evento na sua vida particular você esteja envolvido. Todos os dias nós temos um evento na nossa vida. Mas isso não importa. O que importa é que Deus hoje, Ele quer determinar esse tempo de visitação na sua vida, de salvação na sua vida, de boas obras da fé para a salvação. E esse é o momento. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Todo propósito debaixo do céu. E esse é o tempo determinado de Deus, para que você creia, olhe para o alto, clame ao Senhor, porque Ele vai te ouvir, Ele vai te socorrer. Eu vou ler no livro de 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 2, diz assim: porque diz, ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis agora o tempo aceitável, eis agora o dia da salvação. Esse é o tempo de Deus. Ouvi-te e socorri-te. Deus quer te ouvir, Deus quer te socorrer no dia, no tempo aceitável, no tempo determinado da salvação. E esse é o tempo para você. Não importa, eu não sei qual é a estação em que você está, eu não sei qual é o evento da sua vida em que você está envolvida hoje. Não sei como você está medindo o seu tempo presente que está passando. Sei que o tempo está próximo. Jesus voltará. Ele virá outra vez. Ele veio a primeira vez, dividiu a história. Hoje ele quer dividir a história da sua vida e ele voltará. Nós não sabemos o dia, nem a hora, diz a palavra. Somente o Pai. Mas sabemos que de tempos em tempos, as estações estão aí para que nós possamos olhar para elas. As gerações estão aí. Estamos vivendo um momento de mudança, como houve lá atrás na Revolução Industrial. Foi uma mudança da sociedade. Hoje há uma revolução tecnológica. Com toda essa globalização, a internet, é em tempo real que eu sei da guerra, é em tempo real que eu sei de um acidente, em tempo real que nós reconhecemos a Terra como uma só, não há mais fronteiras. Mas também é em tempo real, pelas notícias e pela palavra de Deus, pelas Escrituras, em que sabemos que o tempo da volta de Cristo está próximo, por causa dos eventos. Mas hoje, onde você estiver, em qual estação você estiver, em qual evento você estiver envolvida, como você está medindo o seu tempo que está passando, o tempo presente, há um tempo futuro. E o tempo futuro é a eternidade. É para onde nós vamos voltar, para essa linha da eternidade, onde Deus planejou para cada um de nós. E nós precisamos remir o nosso tempo, observar o nosso tempo e aproveitar todos os eventos para olhar para Deus, clamar, porque Ele vai te ouvir e Ele vai te socorrer no tempo aceitável da salvação.
Esse é o maior evento em que podemos estar envolvidos. É a estação mais propícia para florescer, para dar frutos, para as folhas ficarem muito verdes. É o melhor tempo, é a melhor estação e é o maior evento em que podemos estar envolvidos. É o evento do encontro com Deus. É o evento em que Jesus está esperando. É o evento em que Deus vai trazer para nós a sua salvação e uma alegria profunda, porque sabemos que na eternidade nós estaremos com Ele. Então, não importa qual estação você esteja, não importa qual evento você esteja. Clame, fale com Ele, porque Ele vai te socorrer no dia da salvação. Corra para esse evento, se prepare para esse evento, se arrume, se alegre para esse evento, para se encontrar com o Deus da sua salvação. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Deus eterno, o teu amor é infinito, por isso nós podemos viver, Pai, a tua misericórdia se renova manhã após manhã a nosso respeito. Essa eternidade, Pai, está dentro de nós. Que nós possamos tirar os olhos, Pai, das coisas naturais e elevar os nossos olhos para a eternidade. Porque quando olhamos para a eternidade, Pai, os eventos da nossa vida, as estações em que vivemos, nós vamos trabalhar pela eternidade, para a eternidade. Jesus veio trazer o reino de Deus ao nosso coração. E a boa obra que ele começou, Pai, há de se completar. Que o Senhor possa abençoar, Pai, cada um que ouviu essa palavra. E que o teu Espírito possa, Senhor, trazer uma revolução dentro de cada um, Pai. E elevar o olhar de cada um a Ti. Ensina-nos, Pai, a caminhar na sua eternidade, olhando para a eternidade, desejando essa eternidade com o Senhor. Que esse tempo que estamos vivendo, Pai, cada um está vivendo nesse tempo determinado, nessa geração determinada, que cada um possa buscar em Ti o socorro bem presente no momento da salvação. Que o Senhor possa abençoar cada um, Pai, que vai se expor a essa palavra, a sua casa, a sua família. Se não está vivendo numa estação, Pai, tão confortável, que o teu Espírito possa vir para consolar, para aconchegar. Se o evento em que cada um esteja envolvido, Pai, não é um evento tão apropriado ou tão agradável, transforma. Transforma, Pai. O Senhor é o Deus do impossível, o Senhor é um Deus da transformação, o Senhor é o Deus do milagre. Só o Senhor pode elevar os nossos olhos a Ti, atraídos por um amor tão grande. Por isso, ajuda-nos, Senhor, nessa caminhada, nesse movimento de tempo dentro da eternidade, nessa geração, nas estações em que estamos vivendo e iremos viver, nos eventos em que vão se apresentar na nossa vida. Que o teu Espírito possa ser o companheiro mais fiel que é, agradável, guia, amoroso, para levar cada um a bom termo, Pai, até que o Senhor volte, Jesus, para nos encontrar com o Senhor. Muito obrigada por esse tempo.
Muito obrigada, Pai, porque o Senhor prepara esse evento para nós. O Senhor prepara esse tempo determinado, com um propósito único de salvar, de trazer um amor tão grande ao nosso coração e nos levar, Pai, a uma vida no seu reino eficaz de crescimento e de amor. Muito obrigada. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe profundamente. Abençoe a sua casa, a sua família, o seu trabalho, os seus relacionamentos, por onde você for. Você tenha os seus olhos postos em Deus. Que o amor de Deus invada o seu coração nesse momento e traga paz, em nome de Jesus. Amém. Dê um like, vai lá, comente, se inscreva no canal, recomende para pessoas que estão em estações diversas, para que essa palavra possa, de fato, alcançar, o amor de Deus possa alcançar muito mais do que nós podemos imaginar. Amém? Fica com Deus e até a próxima semana.